E o Entre Família está de volta com um assunto aparentemente denso, mas que a gente quer entregar para você com mais leveza, com uma visão diferente de mundo, com entender, acolher, conversar, instruir e que você fique alerta, né? Eu acho que o importante, né, o papel da televisão é esse, é falar, é entreter e também informar. A gente quer que você esteja informado, que você consiga de alguma maneira lidar com os problemas do dia a dia, entender o que é um surto doença ou um surto de estresse, aqueles que a mãe grita, que a mãe fala. Parece meio complicado, mas eu vivencio isso bastante na minha casa, né? Até hoje nos bastidores eu estava assim, vou me avaliar. Não, mas está tudo bem, por enquanto a terapia está resolvendo, acho que todos nós precisamos nos conhecer, precisamos entender até onde estão os problemas e a terapia ajuda. Mas aqui hoje, nesse programa, a gente quer te dar um presente. A gente está falando da revista Fique Leve. É uma revista desenvolvida pela Escola Bíblica da TV Novo Tempo, da Novo Tempo como um todo, é o departamento da Escola Bíblica. E aqui essa revista ela tem vários temas. Alguns dos temas totalmente voltados, alguns são voltados totalmente para a saúde mental. A gente sabe que o estresse, a depressão, às vezes está ligada à saúde física, né? Você tem dormido direito, você tem comido bem, tem se exercitado. São algumas das coisas que a gente pode recorrer, né? Algumas das coisas que a gente pode, vamos dizer assim, gritar para ter um socorro e conseguir, de repente, não surtar, não entrar em depressão ou sair, né? Tem a questão física e tem a questão também, o que você está fazendo para ajudar teu corpo a sair disso aí? Essa revista foi desenvolvida com a intenção de fazer você entender e te ajudar, né? É um estudo. E nesse estudo tem bastante, vamos dizer assim, professores que estão ali te auxiliando, mostrando sobre essas doenças, sobre essa forma de lidar com a vida e de sair dessa. É um auxílio, é um guia, é um auxílio que a Novo Tempo preparou para você e você pode pedir agora mesmo. A gente tem 2 números que está aí aparecendo na sua tela, é o 21 27 31 21 ou o WhatsApp 982444449. Você também pode apontar assim a sua câmera, a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, né? Esse QR Code vai sair direto na página e vai ter alguém para te auxiliar, para te favorecer, para te fornecer essa revista e é gratuita. Então, entre lá, entre em contato e fique com a gente aqui, que a gente só quer te dar o melhor e a Novo Tempo está pensando no todo. Não é isso mesmo, Cris? É isso aí, é de graça, meu querido. Essa palavra é gostosa, faz tão bem, já fica leve, porque você não tem que pagar nada, já foi pago para você. Bom demais, você não acredita? Então liga, fala assim, ó, aquela lourinha que estava lá, estava ligando aqui no Família, falou que é de graça. Agora você vai me dizer que tem que pagar alguma coisa, não paga nada. Aqui na Novo Tempo você não paga nada. Agora a gente lançou uma pergunta no bloco anterior. A gente falou o seguinte, Cris, o que eu devo fazer agora? Como que eu devo me portar diante de um surto psicótico? Você acha que essa informação vai ser minha? Não, eu tenho muita dúvida. Quem está aqui do meu lado é a Ana Paula, a nossa doutora, a nossa psiquiatra, que já está nos servindo aqui muito bem. Doutora, muito obrigado por esse chamado. Eu abri aqui o programa, a gente abre sempre de forma descontraída, para falar de assuntos sérios, porque em família a gente se abraça dessa forma, né? Já que a gente não consegue abraçar por causa da pandemia, nos abraçamos de informação. E a gente carece muito de informação. Principalmente, a gente fala tanto que sabe, chega um momento que tem um surto psicótico, ninguém tem direção. Acho que a gente carece muito desses programas e de informações como a gente está tendo no programa de hoje, né? Doutora, vamos avançar? Vamos lá então. Primeira tela aqui então, para você aí ó, que está diante de um surto psicótico, está acontecendo ali e tal, afaste o paciente de ambientes conturbados. Por quê? Essa questão de som, confusão, porque ele já está meio que confuso, isso poderia aumentar, inflamar esse quadro? Isso. O paciente, quando ele está em surto, ele precisa ser colocado no ambiente mais calmo possível, porque geralmente ele já está hiperestimulado, né? Então, os sentidos, de uma maneira geral, eles já estão alterados. Então, a pessoa está ouvindo vozes, ou ela está vendo coisas, ela está com a percepção dela, com os 5 sentidos, eles podem estar de alguma maneira alterados. Então, tudo que a gente conseguir fazer para deixar o ambiente mais tranquilo, vai ajudar a diminuir essa reatividade. Olha, se você conseguir, né? Você que está aí, você sabe que às vezes ele pode estar com algum objeto, já vai ter essa situação. Então, ó, se você tem um controle ali, ele está dentro de uma normalidade, tem que tirar ele dessa confusão que ele pode estar, né? Aquele barulho, enfim. Vamos aos passos seguintes, está anotando aí?
tá gravando, então segundo passo aqui. Não confronte a pessoa. Um exemplo, se ele já está vivendo esse Matrix, essa realidade que só ele está vivendo, ele está acreditando, né? É muito mais do que uma crença limitante que um diálogo você diz assim, não, gente, olha, melancia com leite, dá tudo tranquilo, manga com leite não vai matar você. Aí você tem uma crença limitante. Agora nós temos aqui uma outra realidade. Ele está convicto. Então não adianta ter argumento. Eu tenho que pensar além disso, doutora, para não confrontá-lo. Não, não é. Isso aumentaria também o quadro dele. Isso, porque como você já colocou, né? A pessoa ela está com uma crença e para ser uma psicose há uma crença que não é destruída pela argumentação de fora. Então não adianta você falar para aquela pessoa que está em surto que ela não é o super-homem ou que ela não é aquela pessoa que vai salvar a humanidade, como ela Não está estou ouvindo pensando. essa voz. Isso, porque aquilo para ela naquele momento é real, é o que ela está vivenciando. Então, para conseguir ajudar essa pessoa, é você falar assim, não precisa incentivar o delírio, né? Mas é falar, olha, eu te entendo, concordo, com poucas palavras, né? Fazer a pessoa se sentir acolhida para ir diminuindo essa reatividade e em momento algum confrontar, né? Por mais absurdo que pareça o que ela esteja falando naquele momento. Dentro de um senso de segurança, eu tenho que acolhê-la, essa Sim. pessoa. Dentro da segurança de ambas as partes, acolhimento é a palavra-chave, né, doutora? Sim. Vamos dar mais um passo, então? Vamos. Olha, não confronte essa pessoa e agora retire objetos perigosos do alcance. Eu acho que isso aqui é um passo muito importante, porque o que acontece? Às vezes a situação, a gente é pego tão de surpresa por algo que tem uma discrepância do que a gente vive socialmente, tipo, ele está fazendo tanta coisa que a gente fica muito mais focado na pessoa e não vê justamente o que está do lado, uma tesoura, uma garrafa, porque como ele está em outra realidade, ele pode estar tentando me defender, ele pode estar achando que eu sou algum inimigo. Então isso aqui pode evitar a morte da pessoa, acidentes, enfim. Tem que ser uma leitura rápida, né, doutora? Isso, é para a segurança de todos e da própria pessoa que está em surto, né? Porque o conteúdo do surto, ele pode ser de uma natureza persecutória, paranoide, muitas vezes isso pode acontecer com relação aos próprios familiares. Então, há, por exemplo, surtos em que a pessoa acha que são os familiares que estão perseguindo ela, ou então ela pode estar com um delírio de que a casa está sendo invadida e aí querer, né, defender essa propriedade, aquilo que ela sente ameaçada a todo custo, e isso coloca os outros em risco e ela mesma, né? Há delírios em que a pessoa tem, por exemplo, o delírio de infestação, em que a pessoa pode acreditar que ela está com bichos dentro dela. E aí, nesse momento, ela pode colocar a própria vida dela em risco, né? Porque há relatos de pessoas que em surto já realizaram amputações, né? Enfim, atos contra o próprio corpo. Isso que a doutora colocou é tão importante para você que está em casa, que nos dá um senso de empatia. Vamos lá, vamos fazer uma matemática? Ah, Cris, você está exagerando. Gente, estamos aqui com uma doutora, uma psiquiatra. É o senso de realidade. Eu imagino você agora, se você imagina que está com um bicho dentro da garganta, você não consegue respirar. O que acontece? Toda a sua mente está criando isso como uma realidade. Então, um exemplo, segurança, a gente viu aqui com objetos, e empatia. Você está vendo que é algo patológico ali, grave mentalmente, da distorção da realidade. Então, ó, nesse momento aqui a gente viu segurança, mas as palavras da doutora nos relataram muito na questão da empatia nesse momento, né? Porque o filho do outro, é vagabundo, não quer trabalhar, o meu não tem chance. O filho da outra é maconheiro. O meu é dependente químico, entendeu? É só quando acontece na nossa família que a gente consegue ter essa empatia toda. A gente tem que mudar um pouquinho esse quadro aí. Vamos lá então, dando mais um passo aqui nessa instrução. O que fazer se a gente encontra esse surto psicótico, a pessoa está tendo ali? Não banque o herói. Busque ajuda. Eu acho que proatividade é uma coisa, né? Ser proativo é muito importante, ter essa empatia nesse momento de lidar pensando no próximo, porque alguém está dando um surto, não, vamos sair aqui, é louco, tal. Mas ao mesmo tempo, existe uma linha ali Sim. que tem a ver com a sua saúde, com a sua segurança diante de alguém que está fora da realidade. Isso é super importante porque a pessoa que está em surto, muitas vezes para a gente conseguir dar conta desta pessoa, você precisa de uma equipe treinada,
né? Então, você vê que alguém está, e isso é uma situação que às vezes as pessoas até questionam, você vê que alguém está delirante, que alguém está em surto na rua, então chama o SAMU, né? 192. Chama alguém que tenha essa capacidade para fazer este resgate. Você está em casa com uma pessoa da sua família que está em surto. Você vai deixar o ambiente tranquilo, você não vai confrontar ela até dar tempo do resgate chegar. Ótimo. Né? Equipe técnica realmente capacitada para lidar com isso aqui. Agora, doutora, um exemplo, uma pergunta bem legal. Como a gente tem uma inserção grande de adrenalina, essa pessoa está em surto, a palavra mesmo, né, o próprio conceito, né, da palavra já dá. Então, ela pode estar com uma força redobrada nesse momento, porque ela está numa situação de perigo e o próprio corpo. Então, realmente essa pessoa não vai lidar com a força normal dela. Isso vai estar ampliado nesse momento, né? Porque você, não, eu conheço fulano, uma pessoa tranquila, mas ela está em surto, ela está realmente achando que vai morrer com uma força que você não está esperando, né? São os mistérios da mente humana e da psique humana, né? Porque a pessoa em surto, às vezes, ela muda tanto a forma dela de agir, isso pode incluir, inclusive, nas habilidades físicas, né? Então, eu já vi pessoa em surto que, para conter uma pessoa, foram precisos 5, 6 pessoas, tamanha era a força da pessoa naquele momento. E em condições normais, os familiares falam, nossa, mas ele nunca agrediu alguém, ele nunca levantou a mão para ninguém, né? Então, por isso é importante esse entendimento de que sim, isso é uma questão que precisa ser vista, é uma questão médica, mas que e justamente, né, por ser uma questão médica, precisa de um serviço, de um apoio especializado. Gente, está aí, né? A gente vai para o último passo agora, mas ao caminhar aqui da nossa dinâmica, você já desenhou o quadro agora, né? Você ficou entendendo, você está expert agora. Abre o olho, vamos ser rede de apoio, mas entender os caminhos. 192, tá? Rede de apoio ali, contendo. Vamos ao último passo aqui, desses pilares que nós estamos construindo no programa. Depois de não banque o herói, busque ajuda, vem mais um passo aí, né, Aninha? Está chegando? Verifique se os medicamentos foram ministrados corretamente. Aqui a gente já tem alguém que já tem uma reincidência desse contexto, Isso. já tem uma questão medicamentosa, né? Já teve um atendimento, mas às vezes a pessoa está sem acesso ao remédio que controla o vetor, né? Que libera esse gatilho da doença, né, doutora? Isso. Se é uma pessoa que já tem um histórico de ter um transtorno mental, que já teve outros episódios disso no passado, sempre uma das primeiras coisas que vai ser verificada é se ela estava tomando as medicações de forma correta, né? Porque geralmente esses episódios mais intensos, vamos colocar assim, mais abruptos, eles acontecem em momentos de parada de medicação, né, de interrupção de medicação. Agora, doutor, uma dúvida, assim, né, vendo esse mundo, né, a gente sabe que a gente tem várias pessoas com superação, né, que administram a própria vida e tal. Agora, a pessoa pode administrar os próprios remédios, ou nesse caso, cada caso é um caso? Existem protocolos, existem doenças, ou cada caso tem que ser avaliado conforme essa confiança, né? Porque um exemplo, ó, vamos fazer a rede de apoio, a esposa controlar esse remédio, justamente porque se ele estiver em outra realidade, ele pode omitir isso. A gente já viu até, inclusive, cinematograficamente, o Mente Brilhante. A gente viu uma história, né, de um matemático ali, e a gente viu que ele, quando tinha controle dos remédios, sempre tinha essa mania de perseguição, essa história toda. Isso é coisa de cinema ou também, na realidade, a gente, dependendo, tem que deixar uma pessoa para controlar a vida, inclusive os remédios? Muitas vezes é necessário ter alguém que se responsabilize por essa pessoa, sim. Porque se a gente pensa em uma doença mais processual, como, por exemplo, o caso da esquizofrenia, talvez a pessoa vá começar a ter mais dificuldade para se organizar em relação a essa questão da medicação. E aí até a gente tem a opção, às vezes, da medicação de depósito, né? Que são medicações que podem ser feitas via injeção intramuscular uma vez por mês. Né? Quando a gente percebe que essa pessoa vai ter uma dificuldade no que a gente chama da aderência ao tratamento, né? Que é essa manutenção, né? A dose mensal é mais garantida até pelo controle, né, doutora? Isso.